Fui atrás de um livrinho antigo, que é muito bom, tem uma introdução dele aqui, muito bom, sobre os indicadores de riqueza. Então, o cálculo do PIB, como funciona. Um livrinho bem da Vânia Bastos e da Maria Luísa Falcão Silva. Ah, tá. Como é que é o nome dele? Para entender as economias do terceiro mundo. Olha só. Ainda é do tempo que o pessoal fala, dividia primeiro e terceiro mundo, né? Que é 90, esse livro é de 95. Então ele é interessante, né? Porque todo esse segundo capítulo aqui, primeiro e segundo capítulo, os indicadores de riqueza e tal, é bem legal. É que eu acho que o pessoal, às vezes, tem uma noção muito... como é que simplificada do termo riqueza, né? O pessoal fala de riqueza, a pessoa já imagina a caixa forte do tio Patinhas, né? Acho que não associa o termo riqueza àquela questão do mercado de ativos, né? Do ativo ser aquilo que representa a riqueza, que não necessariamente vai ser moeda, né? Então vai depender muito dos ativos que a pessoa possui. Isso daí tem uma certa subjetividade, né? Porque a gente acaba parando para pensar e... Assim, então todo mundo é rico, todo mundo tem ativos, né? Então o que cabe a gente discutir é a quantidade de ativos que as pessoas possuem, né? Ou a forma como esses ativos acabam sendo distribuída ao longo do tempo, né? Então que é desigual para Esse é o seu resultado da Oxfam, que acabou de sair agora, né? A concentração de renda e riqueza está atingindo patamares pornográficos, né? Então, enfim. Mas o que é riqueza é isso mesmo, né? Eu gosto sempre de lembrar os meus alunos que a economia é isso, né? Você sempre precisa lembrar do Adam Smith, né? Então eu pergunto para eles sempre qual é o nome do livro do Adam Smith, né? Riqueza das Nações. Eu digo, não, tá errado. Tá faltando a primeira parte, né? É uma investigação sobre as causas e alguma coisa assim, isso, né? Sobre a origem e as causas das riquezas das nações. Quer dizer, o que causa a riqueza, né? Quais são os caminhos pelo qual a riqueza ela é gerada. Tem a questão dos ativos, né? Mas tem, claro, qual é a origem da riqueza, né? A origem da riqueza é a terra, é o trabalho, é o quê? O que significam esses ativos? De onde vêm esses ativos? Né? Os ativos, eles são... parte deles, inclusive, pode ser uma invencionice nossa, né? Sei lá, por exemplo, criptomoedas. Sim. Será que criptomoeda é riqueza? Né? Quer dizer, como representa a riqueza? Representa a riqueza. Então tem essas coisas, né? O passo aqui tem coisas que você duvida pouco de que é riqueza. A gente tem poucas dúvidas a respeito de que petróleo é riqueza. Isso. Tem poucas dúvidas a respeito de que ter petróleo é riqueza. Mas outras coisas a gente fica em dúvida, né? Será que ter títulos... como eu, por exemplo, será que ter títulos da CVC é riqueza? Sim. não tá aparecendo, viu? Não tá aparecendo que ter títulos da CVC é riqueza. Não, é um voucher, né? Voucher. Enfim, mas onde está a riqueza? Onde ela é gerada? Como ela é distribuída? Como é que ela é mantida? Como é que ela é destruída? Isso daí tudo a gente vai conversar um pouquinho hoje no nosso mais novo episódio do Tapiocast, nosso podcast de economia da Universidade do Amazonas. Estamos aqui hoje, eu e Paulo Berti, né, Paulo? Tudo bom, Paulo? Tudo ótimo, tudo bom. O professor Lenice não está presente hoje, mas hoje também, ao mesmo tempo, é um dia bastante especial, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer um podcast gravando nós dois juntos. Né, sem ser pelo Meet, né? Então, gente, se a gente já conversa bastante pelo Meet, imagine ao vivo, né?
né? O negócio agora vai ser frenético. Né? Mas, Paulo, eu queria ver... a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão de riqueza, mais especificamente nos ativos monetários, né? E eu acho assim, que é um tema bastante interessante, assim, porque a moeda, ela, pelo menos assim, pelo pouco que eu li sobre o assunto, né, a moeda ela é um item que representa a riqueza, mas não deixa de ser uma coisa um tanto quanto vazia, né? Assim, ela representa a riqueza porque a gente acredita que ela representa a riqueza. Ou alguém diz pra gente que ela representa a riqueza, de certa forma, né? Porque assim, né? Moeda, para quem está escutando o assunto pela primeira vez, a moeda ela é um representativo de troca, basicamente, né? E esse representativo de troca ele acontece é necessário porque os bens eles são diferentes. Tem cargas de trabalho diferentes para a composição de cada mercadoria, né? Para cada serviço. Então, por exemplo, a quantidade de trabalho envolvida para montar esse microfone aqui é diferente da quantidade de trabalho para essa garrafa, que é diferente desse óculos, que é diferente da do computador que está sendo utilizado, né, para gravar a nossa conversa. Então, você precisa ter uma unidade que consiga equiparar todas essas mercadorias, que é daí que surge a moeda. Mas a gente acaba tendo que acreditar no próprio valor da moeda, porque essa discussão em torno do valor de uma mercadoria é algo que é fundamental quando a gente está estudando na faculdade de economia, né? Porque a própria forma, os critérios que a gente utiliza para atribuir valor e preço para uma mercadoria foi alterando ao longo do tempo. Foi do valor trabalho para o valor utilidade, né? E tudo isso ainda assim representado em unidades cardinais por termos monetários, né? Então, parece ser útil, né, você trabalhar com moeda para intermediar a troca, mas ainda assim é um tanto quanto vazio, né, porque a moeda, basicamente, você criou um fluxo, né, é um fluxo a mais que ele intermedia a forma como as mercadorias estão sendo transacionadas, a forma como as pessoas elas estão ali exercendo o seu fluxo de renda, o seu fluxo de consumo e assim por diante. Então, não deixa de ser uma coisa um tanto complexa. Mas a moeda, pela moeda, uma nota de R$100 vale o quê? 30 centavos, né? É uma coisa mais ou menos assim, né? Então, Mas essa questão é muito interessante por várias razões, né? Assim, tem um autor chamado Pierre Vilar, que ele escreveu um historiador francês, ele escreveu um livro muito importante, temos aqui na biblioteca, que é uma história do ouro e da moeda, de 1400 e pouco até 1930. E é interessante, essa questão ela é interessante por causa disso, quer dizer, a gente está fazendo aqui a discussão da moeda dentro das suas características da moeda moderna. A moeda moderna, da moeda que ela é uma moeda moderna, que ela é uma moeda sem lastro em metal, é uma moeda garantida pelo Estado, é uma moeda de transações, unidade de conta, né, que tem sua reserva de valor, né? Mas assim, do ponto de vista histórico, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, os metais sempre cumpriram esse papel de moeda, né? Então eu acho interessante que a gente está falando aqui, foi uma provocação da nossa aluna, né, da Duda, né? Sim. Uma provocação da Duda para a gente falar sobre. Ela veio com uma posição bastante, digamos assim, de início já de cara, bastante monetarista, bastante
assim, a quantidade de moeda interferindo nos preços e o descontrole, que o Estado teria um descontrole sobre a quantidade de moeda em circulação e tal. Por que eu lembrei dessa história desse livro do Vilar? Né? Tem outros também muito interessantes. Tem o do Galbraith, né? Sim, sim. Moeda de onde veio para onde foi. Eu acho que é um livro de introdução bem interessante também, quem tiver interesse. E aí o que acontece? De fato, quando você tem na moeda metálica, né, o metal, ele além do meio de troca, ele funciona de fato como reserva de valor, né? Ele funciona. E para você obter ouro e prata, existe ali um trabalho. Isso. Existe um trabalho, e eventualmente esse trabalho de obtenção do ouro ou da prata teria uma equivalência com os outros trabalhos, né? Na produção das outras mercadorias, e a partir dali você teria essa equivalência, né? Que é muito interessante. Aliás, curiosidade, né? A criptomoeda, o pessoal gosta de dizer que eles mineram a criptomoeda, né? Você tem a mineração de criptomoedas, né? Mineração para remeter essa ideia da mineração do ouro, só que ao invés de ser na terra e tudo, na verdade no computador, né? Trabalho e energia gasta de computador. Então eles fazem essa. Bom, mas enfim, a questão é essa. Quer dizer, nesse começo, de fato, as sociedades elas se utilizam da moeda metálica. Os estados vão estabelecendo ali os valores, os nomes das suas moedas, o quanto cada moeda pesa, o quanto cada moeda qual seria o valor de troca de uma moeda para outra e, portanto, dentro das mercadorias, né? Então, o papel da moeda metálica, ele, de fato, ele cumpriu uma função muito importante, né? Moeda metálica gera inflação? Gera. Moeda metálica pode gerar inflação. Como é que ela vai gerar inflação? Ela vai gerar inflação na medida em que você tem uma abundância, vai crescendo a quantidade de oferta de ouro e prata. Isso. Crescendo a oferta, ela vai crescendo, você vai tendo. E essa questão é interessante, porque o Pierre Vilar chama muito a atenção disso no livro, e de fato é uma discussão que a historiografia econômica ela vem trabalhando já há bastante tempo, né? Quer dizer, de fato, a descoberta de ouro e prata nas Américas, principalmente de prata nas Américas, levou a uma abundância de ouro e prata na Europa, por conta das relações coloniais, né? Isso, evidentemente, teve um impacto inflacionário na Europa, né? Sim. Isso me lembra muito, assim, né, assim, para o nosso querido aluno, nosso querido ouvinte que está assistindo nosso podcast, né? Assim, como assim, professor, moeda vai gerar inflação? Qual é o tema que eu aprendo essa relação? Acho que o ponto de partida é a própria teoria quantitativa da moeda, né? Porque quando você pega que é uma ideia bastante interessante, né? Porque quando você tem a dinâmica do mercado de bens e serviços, né, o consumo, o investimento, gastos públicos, exportação e importação, ali estão sendo transacionados mercadorias e serviços, né? Então isso é um fluxo, mas só que esse fluxo, para que ele vire demanda, renda, despesa, é preciso que tenha um fluxo monetário ao mesmo tempo com que ele, para que essas transações elas sejam ali devidamente garantidas. Então, eu costumo assim comentar com os meninos na sala de aula que é preciso que haja uma compatibilidade entre um fluxo de mercadorias com o fluxo de moeda que está circulando ao mesmo tempo. Então, se eu quero comprar um X salário de R$10,
o governo precisa estar garantido que pelo menos esses R$ 10 estejam em circulação. Agora, um dos problemas inflacionários causados pela moeda acontece justamente nisso, porque assim, o lado da moeda é o M vezes V, né, que é a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação, enquanto que o lado dos bens e serviços é o PY, né, ou seja, o preço vezes ali o produto real, né, que é o produto nominal, essencialmente, né, esse produto. E quando você tem um fluxo de moeda muito alto para pouca mercadoria que está sendo demandada, transacionada, a moeda fica em excesso. Então isso faz com que os agentes econômicos precisem fazer o quê? Como a moeda ficou mais abundante, a mercadoria, digamos assim, a moeda ela perde valor. Então você passa a precisar de mais moeda para comprar as mesmas mercadorias. Quer dizer, a mercadoria ela aumentou de preço não porque ela ficou mais escassa ou problemas de fornecedores e coisas do tipo, né? Ela ficou mais cara, a mercadoria, porque a moeda perdeu o valor. Então você vai precisar usar mais moeda para comprar a mesma mercadoria, essencialmente. Porque quando tu está querendo comprar alguma coisa, você precisa de duas coisas. Você quer a mercadoria e você quer ter moeda para poder comprar a mercadoria. Então é um negócio muito, muito doido, assim. Sim. Mas não deixa de ser fascinante. Mas é difícil, Paulo, a gente ter esse desprendimento, de descolar assim, as variáveis assim, na cabeça, né? Para a gente estudar. Para a gente até que é de boa, porque a gente, querendo ou não, a gente trabalha a gente leciona esses assuntos, né? Então a gente precisa fazer esses exercícios pedagógicos, metodológicos ali, para conversar com a turma. Mas a gente, quando era criança, por exemplo, antes de fazer faculdade de economia, a gente nunca imaginou a moeda ser algo totalmente separado de uma mercadoria, né? A gente pensava assim, olha, quanto é que custa esse cocão aqui de 2 litros? R$ 10. Beleza, então eu sinto as duas coisas como se fossem uma só, mas na verdade elas não são. Então, justamente por essas serem coisas diferentes que estarem descoladas ali, tá andando no mesmo sentido, às vezes elas vão ter velocidades diferentes. Ou seja, uma velocidade de transação de uma mercadoria não é necessariamente a mesma velocidade de transação da moeda, ou melhor dizendo, da velocidade de circulação da moeda, ou, em outras palavras, às vezes que a moeda vai passando de mão em mão. Né? E aí que vai, digamos assim, isso vai acarretar no quê? Na flutuação dos preços. Né? Porque o preço ele reflete não apenas a escassez, o fluxo de mercadorias ali, né? Perante a escassez, ou necessidades ilimitadas versus recursos escassos, né? Mas também vai representar a própria escassez ou a abundância de moeda que está acontecendo ali naquele período. Né? Vou dar um exemplo exatamente disso, Salomão. O primeiro capítulo dos 100 anos de República, a tese do Gustavo Franco. Sim. Quer dizer, a tese dele foi justamente sobre isso, a dificuldade nos primeiros anos da República, as dificuldades que a República enfrentava para existir uma demanda por moeda, por liquidez, que não chegava e que dificultava o comércio do café. Dificultava o comércio do café. As pessoas não tinham dinheiro para pagar o café e tal, porque, de maneira cíclica, na hora de você fazer a venda do café, o transporte, o comércio, a quantidade de dinheiro em circulação que possibilitaria as trocas, em outras palavras, o que a gente chama hoje, né? Modernamente falando, quer dizer, a demanda de moeda para transação não estava sendo atendida para que as transações econômicas durante aquele período de maior intensidade comercial pudessem ser realizadas, né? E o trabalho dele, histórico, foi de identificar as razões pelas quais essa dificuldade ocorria. É importante a gente lembrar
é importante a gente lembrar que as instituições monetárias elas foram surgindo ao longo de um tempo histórico, né? Quer dizer, você não tinha banco central no Brasil em 1900, né? Não tinha um banco central. Aliás, os países não tinham bancos centrais. Tinham seus bancos nacionais. Por exemplo, na Inglaterra, tinha um banco na Inglaterra, que foi o primeiro banco a operar mais ou menos nas condições que a gente imagina que um banco central moderno opera hoje. Assim como, mais ou menos, o Banco do Brasil operava também nesse sentido, de ser um banco que ofertava as demandas de liquidez, as demandas de moeda para a transação. Né? Então, ele cumpria mais ou menos ali essa função. Mas nem todos os lugares, imagina, nem todos os lugares tinham uma agência bancária, na qual você podia chegar lá, pegar o dinheiro, efetuar. Não existia capilaridade. Então, todas essas coisas, as instituições financeiras, as instituições bancárias, a gente pensa no Banco Central americano, Sim. que também não existia, é um produto do século XX, é uma institucionalidade que foi sendo desenvolvida no século XX. Né? Então, essas questões do controle monetário, e da oferta monetária, dadas demanda por transação, demanda por precaução, e até demanda por especulação, né? Quer dizer, todas essas demandas monetárias, o controle disso tudo veio depois, né? Não nasce assim. Por isso essa história, por isso que o apelo ao vil metal, como dizia lá esse apego bárbaro, como diria Keynes, né, que nós temos, esse apego bárbaro que nós temos ao ouro, ele aparece porque ele dá essa sensação, ele dá essa impressão de que essas demandas todas, elas seriam atendidas simplesmente a partir da oferta desse ouro, dessa prata, que ela iria equilibrar todas essas coisas, né? Enfim, se a gente voltar lá para a questão da exportação colonial, né, do ouro e da prata do Brasil e da Espanha em direção à Península Ibérica, né? E, quer dizer, o ouro chegava lá, poder de compra de portugueses e espanhóis era enorme, porque eles tinham a exclusividade desse ouro, né? Isso. Exclusividade desse ouro. Literalmente os homens do dinheiro. Né? Os homens do dinheiro, o poder de compra deles era enorme. Quer dizer, qual era o efeito que isso tinha no território português e no território espanhol? O efeito disso, imediato, era que os produtos portugueses e espanhóis, eles ficavam mais caros do que os outros produtos da Europa. Exato. Quer dizer, qualquer outro produto da Europa ficava mais competitivo. E a evidente atração, né? Você comercializar, você participar da exploração do ouro e da prata. Os produtos espanhóis, os produtos portugueses ficavam com um preço muito elevado, em comparação com os produtos holandeses, franceses, ingleses e assim por diante. Na medida em que esse comércio rompia, o comércio de franceses, ingleses, rompia as barreiras mercantilistas daquele período, né? Iam conseguindo esse ouro, ia alcançando os outros países, e a inflação ia se espalhando para o resto da Europa. A circulação, né? Para comparar com o caso brasileiro, tem uma coisa interessante aí, né? Algo que a gente tem que tomar, que a gente já não está mais falando de um fluxo circular apenas. Né? Ele acaba se tornando um fluxo mais no sentido espiral, que vai empurrando a produção, a quantidade crescente. Isso. A quantidade crescente de ouro e prata chegando na Europa incentivava os países, não a Espanha e Portugal, mas incentivava a França, a Inglaterra, a Holanda e esses outros países a produzirem, a comercializarem para obter esse ouro que vinha das Américas. Então, o efeito disso era um incentivo à produção nesses outros países. Exatamente. Eu acho que é muito por conta do próprio valor intrínseco, né, da moeda metálica. Né?
pelas reservas, isso justifica até as grandes navegações, porque era para justamente conseguir mais reservas de metais preciosos e assim por diante. Mas tem uma carga, assim, né? Você procura acumular muito valor, né? Isso é uma coisa que é característica nas economias capitalistas, né? Ou seja, a acumulação do valor, né? Mas a demanda especulativa, para fins especulativos, ela tem um papel muito interessante aí, né? Porque a riqueza de uma pessoa, né? De uma empresa, né? De um agente econômico, de forma geral, vai ser dividido em moeda e em títulos. Você tem ativos que são monetários, mas tem ativos que não necessariamente vão ser monetários. Os títulos, né? Vão ser representados ali por papéis, né? E muitas das vezes você vai procurar querer estocar a tua moeda, né? As tuas reservas monetárias muito mais na forma de títulos. E esses títulos eles vão ser com o propósito de quê? De causar rendimentos futuros. Causando rendimentos futuros, isso é que significa dizer que você vai ter mais moeda, ou seja, mais base monetária em circulação ainda, que afeta ainda mais a taxa de inflação ao longo do tempo. Eu acho que o grande problema disso é que o fluxo monetário, né, na medida em que o lado financeiro da coisa vai ficando mais forte, né, do que, por exemplo, o lado mais transacional, isso vai, digamos assim, vai fazendo cada vez mais se criar dinheiro a partir do dinheiro, do que criar o dinheiro a partir do fluxo de geração de emprego e renda. Sim. Quando um contribui muito mais para a riqueza individual, ali, ou agregada ali, mas o outro, criar dinheiro a partir de emprego e renda, é o que realmente movimenta, empurra a atividade econômica das nações, né? Então, no caso no tempo colonial, né, das grandes navegações, os outros países da Europa eles eram muito mais puxados por isso, né, porque assim o peso especulativo não era tão forte quanto é hoje, por exemplo. Se você não tem você não tinha criptomoedas e mercado de ações e como hoje, né? Ações, debêntures e derivativos e não sei mais o que. Os derivativos, as ações e o debêntures tem uma longa história, né? Mas assim, debêntures, mas o mercado de opções, aí esse já é muito recente. Esse já opções, derivativos e uma coisa que vai se empilhando em cima da outra, né? É muito, e assim, interessante é a gente imaginar nessa época colonial, onde existia uma demanda especulativa, onde existiam as companhias de navegação, existiam essas coisas de companhias de navegação. Os livros lá os livros que eu citei, né, que eu falei lá do Galbraith, até tem um livro do Kindleberger, né, Manias, Pânicos e Crashes, né, onde existem bolhas especulativas que surgem desse processo já desde lá de trás, né? Então a gente consegue sempre identificar essas demandas por moeda especulativa, com bolhas especulativas e tudo, mas a dominância financeira, que é o que você está falando, né, Salomão? Essa coisa da dominância financeira, onde você tem cada vez mais um distanciamento do que a gente convencionalmente chama de setor produtivo, do setor do lado real, do né? lado real da economia, onde a gente chama dessas coisas. Mas eu gostaria de falar duas coisas interessantes, eu acho, do meu ponto de vista, que são interessantes aqui. Uma é uma perspectiva keynesiana, pós-keynesiana, que gosto de chamar, falando a economia capitalista, que é uma economia capitalista monetária de produção. Uma economia monetária de produção, onde você de fato tem uma disputa entre o circuito monetário, o circuito monetário estritamente falando, e o circuito onde a moeda entra no circuito de produção, onde você escapa
Porque dos dois lados existem ativos. Uma economia monetária de produção se considera tudo ativo. Exatamente como a gente abriu, como você falou. Quer dizer, se tudo é ativo, e o olhar que nós temos a respeito de tudo é o retorno da aplicação nesse ativo, o meu ativo produtivo ele tem que ser que emprega trabalho, que emprega tecnologia, que emprega uma estrutura organizacional e produtiva, ele tem que ser mais atraente do ponto de vista de retorno de investimento do que aquela aplicação, que é uma aplicação que fica muito relacionada apenas no circuito da lógica financeira, no circuito onde eu tenho uma rentabilidade financeira que está distante das demandas de trabalho, de produção, de tecnologia, essas coisas. Então, isso é muito interessante, a gente precisa ficar, assim, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala do papel da moeda, essas coisas, né, é interessante essa abordagem deles lá, dos keynesianos, dos pós-keynesianos. Mas uma outra abordagem interessante que a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala de moeda, é a abordagem, na verdade, uma linha mais, digamos assim, mais marxista, onde que a gente consegue, onde a gente trata o dinheiro. Eu achei muito interessante isso pelo seguinte, o Salomão estava falando, a gente tem que pensar em separado, né, como as coisas funcionam em separado e tal. O marxismo ele vai fazer o contrário, vai pensar o dinheiro justamente dentro dessa totalidade, né? O dinheiro faz parte da reprodução do capital, da ampliação e reprodução do capital e da distribuição de renda. Então, do conflito distributivo, todas essas coisas todas. Quer dizer, uma outra maneira também de tentar entender o fenômeno monetário sempre a partir de uma relação social. Quer dizer, o dinheiro é uma relação social. Com certeza. Né? Com certeza. E quando a gente pensa, por exemplo, porque, como é que eu posso dizer assim, né? O dinheiro ele está ali participando de toda a dinâmica. Então, se você tem a dinâmica produtiva, a moeda está lá. Se você tem uma dinâmica de fluxo de renda, a moeda está lá. Se você tem fluxo de despesa, a moeda também ela vai estar lá, né? É igual, eu sempre estarei lá, né? É igual do Júlio, né? Eu sempre estarei lá. Tipo assim. Então, e ela afeta muito com o psicológico das pessoas, assim, com o mecanismo de criação de expectativas, né? Porque é que nem realmente você falou, assim, ela está dentro ali das transações ali, de uma forma geral, né? Então, a gente não consegue separar isso, até porque as decisões de se fazer moeda, decisões de se decidir circular moeda, de fazer senhoriagem, o que for, elas estão intimamente relacionadas à própria dinâmica do mercado de bens, do mercado monetário, da própria forma como as pessoas veem a moeda em si. Isso me lembra também uma pergunta da Duda, né, nesse sentido, que foi o seguinte: ela deu uma sondada, né, para motivar esse episódio, que ela deu uma sondada, conversou entre os alunos e inclusive de outros cursos, e eles perguntaram assim: olha, eu vi que no Brasil, o Brasil mudou muito de moeda. Foi. Né? Então, isso é uma coisa muito doida. Então, por que o Brasil mudou tanto de moeda? Agora, se você já acha estranho assim, o Brasil ter mudado tantas vezes de moeda, acho que para mim, para o Paulo, isso foi uma coisa muito natural, né? Sim. Porque a gente se deparou ali com o cruzeiro, depois com o cruzado, depois com o cruzado novo, depois com o cruzeiro de novo, aí depois o cruzeiro real, né? E aí depois foi para o real. Então, a gente até quando mudava a moeda, né? Eu me lembro, assim, quando era criança, lembra daquela história de cortar os 3 zeros? Sim. Meu pai me deu uma moeda, uma nota, uma vez assim, meu pai me deu um dinheirinho, assim, era uma nota de 200 mil cruzados. 200 mil cruzados. Olha só, uma nota de 200 mil, cara. Você acha estranho a nota de 200 reais, imagina a nota de 200 mil nos anos 80, né?
E aí, quando mudou do cruzado para o cruzado novo, o que acontecia? Cortava 3 zeros, né? Sim. Eu me lembro que eu fiquei muito frustrado, assim. Pô, como agora eu tinha 200 mil, agora eu só tenho 200. O jovem Salomão de quanto? Eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, pô. Porque assim, pô, meu dinheiro não vale mais nada agora. Que negócio é esse? É engraçado demais isso. Era interessante quando tinha comercial na TV, assim, era papel higiênico, 18.900, falava assim, né? É. Então, assim, só que 18.900 quer dizer 18.900 cruzados, pô. É. Era um negócio, assim, muito interessante. Mas, de certa forma, parte disso até me influenciou a querer estudar sobre economia, assim, na época, assim, porque a gente foi vivendo, né, essa época, essas mudanças, assim. Mas aí eu se perguntava, assim, por que acontecia isso, né? Eu acho que assim, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Assim, as pessoas, elas criam muita expectativa sobre o comportamento de certas variáveis, e quando aparece assim uma coisa assim, um novo, né, você sente um impacto, né, para querer, como se fosse um remake, uma refilmagem do antigo filme e tal. Aí você já cria aquela expectativa ali, você já se molda para assistir esse novo filme, né? Eu me lembro assim, um dos filmes que mais me marcaram, que é o Momento Economia e Cinema, foi Ben-Hur, né? Eu tinha um livro, meu pai comprou o livro lá em casa, tinha um livro na biblioteca de casa, aí assisti o filme, né? Aquele filme, aquele épico, né? Ué. 3, 4 horas de duração. É. Então, assim, eu assisti aquela cena ali da corrida das vigas ali, né? Enfrentando o Messala ali. Eu ficava assim, cara, impressionado, assim. Mas depois, anos depois, aí passou o remake, né? Nos cinemas, né? E aí eu fui querer assistir, né? Lógico, porque assim, fiquei impressionado, assim, mas para assistir o novo filme do Ben-Hur. Eu confesso que eu não gostei tanto quanto a versão original. Assim, até o conflito ali entre o Ben-Hur e o Messala foi mais humano, né, nesse remake agora, mas eu me lembro que eu fiquei chocado, assim, mas no bom sentido, impressionado, assim, eu era criança, né, assistindo ali a cena das corridas de cavalo, aquela cena do barco, né, ele no barco lá, o cara, né? Sim. Então, assim, são coisas que me impressionaram muito, mas assim, quando surgiu a ideia de, olha, vai ter um novo filme do Ben-Hur, então você vai, digamos assim, é como se ligasse um switch na tua cabeça, assim, para se preparar, assim, para o novo, né? Então, muita gente pensou assim também com o remake agora da Pequena Sereia, também aconteceu algo semelhante, né? Mas por que eu estou fazendo essas analogias muito doidas assim? Porque a impressão, assim, como um garotinho criado a leite com pera, né, nos anos 80, tinha quando surge, olha, a partir do dia tal, vai ser uma nova moeda, né? A sensação era parecida. Então, a partir do dia tal vai se cortar 3 zeros, né? Então, a ideia pelo menos a interpretação que eu tenho, né, era de que o tempo, a economia brasileira, ela estava numa situação muito delicada, com problemas de senhoriagem, principalmente problemas de indexação dos preços e dos salários. Então, isso fazia com que a gente tivesse uma taxa de inflação de tipo 300% ao mês. E eles precisavam encontrar alguma forma mais heterodoxa ali para ligar esse switchzinho na cabeça das pessoas, né? Para que elas mudassem um pouco a percepção quanto o valor da moeda, enxugando um pouco o valor dela. Então, o que eles podiam fazer? Cortava 3 zeros. Mas eu acho que só cortar 3 zeros não era o suficiente. Você precisava gerar alguma coisa que desse mais impacto. Tipo assim, olha, com uma moeda nova,
uma moeda mais pujante, mais moderna, mais limpinha, mais crocante. Salomão, assim, é que quando eles começam, os alunos começaram a ver a quantidade de moeda que nós tivemos, é porque o Brasil é um país que, como é que eu posso dizer isso, assim? Eu diria que nem naquele documentário Laboratório Brasil, acho que é da Câmara dos Deputados, é muito legal. É um país de jabuticabas, assim. Não é uma questão apenas disso, assim. É por isso que é interessante quando é difícil falar de moeda e de inflação, de desenvolvimento, sem tentar enxergar, entender as coisas assim, isso de um ponto de vista teórico e histórico, né? Você começou a contar essas histórias, foi muito engraçado, porque eu também tenho lembranças desse tipo quando eu era moleque, né? De como é que era essa moeda, assim, qual era o efeito as corridas para o supermercado para comprar. Você ia para o supermercado, recebia o dinheiro, você corria para o supermercado para comprar tudo que precisava para o mês. A gente fazia estocava comida, estocava coisas para o mês inteiro. Existia essa prática, né? Sim. Então, que inclusive toda a economia se organizava em torno, a economia brasileira todinha se organizava em torno de do processo inflacionário. Então, é muito importante a gente entender isso. A economia brasileira, ela tem, do ponto de vista histórico, ela é um exemplo onde difícil de você encontrar em outros lugares do mundo, onde você teve, ao longo do tempo, uma inflação alta persistente em que a economia não se desintegrava. A economia brasileira não se desintegrava. Ela não se desintegrou ao longo da década de 80. Isso. Né? Eu não vou entrar tanto nos méritos aqui do por que teve tanta inflação. Tá? Uhum. Só por enquanto, pelo menos, não sei se a gente vai ter tempo. Mas assim, para todos os efeitos, é importante perceber que, em primeiro lugar, a economia brasileira ela foi se adaptando a um processo de inflação muito alto ao longo do tempo. Então, toda a classe média brasileira se acostumou com uma inflação alta ao longo do tempo. A prática, inclusive, de aplicações financeiras, de ativos financeiros, overnight, tinha uma série de práticas em que a classe média brasileira e os muito ricos brasileiros conseguiam manter os seus níveis de riqueza sem perder. É algo que o Beluso sempre chama a atenção. Ele tem um livro, que eu não me lembro agora qual é o nome, não sei se é Antes da Queda, um negócio assim, um Beluso com o professor Júlio, onde eles discutem, ele fala assim, a manutenção das riquezas das classes médias e altas no Brasil não estava sendo prejudicado com essa elevação, com essa taxa de inflação muito alta. Inclusive, dava aos brasileiros, aos consultores brasileiros, vantagens profissionais quando os gringos chegavam para cá para tomar conta das empresas estrangeiras no Brasil, que eles não conseguiam entender a inflação brasileira. É muito engraçado isso, né? Que assim, os contadores brasileiros tinham um mercado garantido que era a atualização dos balanços. Então, todos os balanços, todas as contas precisavam de fazer atualizações monetárias, correções monetárias constantes, né? Então isso ocupava muita gente, o trabalho de muita gente, mantinha muita gente ocupada e tudo mais, né? Então, e é importante falar isso porque a gente está passando por um processo de reavaliação da década de 80 e tem historiador econômico hoje em dia dizendo que a gente tinha uma visão a respeito da década de 80 que não é necessariamente verdadeira. Por quê? Porque se é verdade que a década de 80 não teve crescimento econômico relevante, né? A gente patinou, o pessoal chama a década de 80 da década perdida. Década perdida. Né? Por outro lado, o processo de desindustrialização não estava acontecendo. E o Brasil ainda mantinha postos de trabalho de alto nível. Mantinha postos de trabalho de alto nível até o comecinho da década de 90. Então, toda a década de 80, nós não tivemos um processo de desindustrialização, né? Apesar da inflação alta. Porque os economistas, eu me lembro disso, os economistas só falavam de inflação, a gente só falava de inflação, né?
quais seriam os planos, se o plano deveria ser um plano de ataque ortodoxo, ou a gente podia pensar um plano heterodoxo. E o mais interessante disso, pessoal, é que na década de 80, quase tudo quanto era economista, todo mundo era heterodoxo. Ninguém queria saber de fazer plano ortodoxo, porque sabia que não ia dar certo, sabia que não dava certo. Plano ortodoxo, que é esse plano quantitativista da quantidade da moeda, onde o Estado restringe os seus gastos, o Estado restringe a oferta monetária, e apenas a partir da restrição de gastos e de oferta monetária, né, aperto creditício, joga a taxa de juros lá em cima, e apenas a partir dessas estratégias simples nós conseguiríamos refrear o processo inflacionário no Brasil. Essa estratégia não estava funcionando, além do custo social e político que seria necessário fazer e que não era viável, né, naquele período mais. O confisco da poupança, né, do governo Collor ali foi uma medida, digamos assim, ortodoxa ao extremo, né? Que tem gente que até hoje, olha só, tipo, tem uns 30 anos isso, cara, mas ainda assim tem gente que é traumatizado com isso. Pergunta aí dos pais de vocês aí, dos avós de vocês aí, para ver como é que eles vão dizer daquela época ali. Agora, o que foi interessante que lá em casa, na época, né, a gente não sofreu com o confisco da Zélia, né? É porque o meu pai, que hoje é uma estrelinha no céu, ele não confiava em banco. Ele não confiava em banco. Então, ele era literalmente aquele cara que vivia no ponto de Polônio. Sabe, da escola intertemporal? É aquele que não empresta nem pede emprestado. O consumo dele é igual à renda. Então, a renda, ele receber o salário dele, ele gastava tudo. Ele gastava tudo. Ele não guardava. Né? Acho que no máximo ele colocava dinheiro debaixo do colchão. Era desses, assim. Mas ele gastava tudo justamente por conta disso, né? Tipo, a moeda perdia valor muito rápido, né? Sim. Então ele não confiava em guardar dinheiro no banco. Então, quando houve o confisco, né? Olha só, confiscou o que estava em conta corrente, confiscou o que tinha em conta poupança, confiscou o que tinha em aplicação financeira, em overnight, isso e aquilo. Mas como ele não tinha nada disso, então ele não quebrou. Então ele permaneceu ali na mesma, né? Cacilda. Ele ainda falava, você tá vendo? Por isso que eu não confio em banco. Na época. Cacilda. Nossa. Mas são coisas assim é o fantástico da coisa, né, cara? Mas eu me lembro que esse fato, assim, ele me chamou muito a atenção na época. Assim, eu era criança ainda, eu tinha uns 10 anos mais ou menos nessa época. Mas o que é interessante é que fatos assim foram meio que motivando a gente a querer estudar economia. Então, a faculdade de economia, a profissão de economista, assim, era uma coisa muito glamurosa nos anos 80, né? No início dos anos 90, fazer faculdade de economia. Tinha tudo isso, mas principalmente por conta desses fatos, né? Você precisava de um economista para poder explicar bem essas coisas, né? Sim, tinha o tempo todo estudando, as questões econômicas, elas ocupavam muito tempo de noticiário, essas coisas todas. Foi uma das razões que eu escolhi estudar economia. Sem dúvida isso tem a ver. Sem dúvida tem a ver. E é interessante aqui, isso é uma coisa importante, acho que para falar de inflação, de plano Collor, quer dizer, teve o plano cruzado, o plano cruzadinho, né? Plano Bresser, o plano verão do Maílson. Aí teve o plano eleição do Collor, aí com o Collor teve o plano Collor, o plano Collor 1, depois teve o plano Collor 2. Depois disso tudo que você vai ter o plano real. O plano real, ele foi o resultado de várias tentativas, de várias coisas.
por um lado. Mas eu sempre gosto de lembrar que se é verdade que o Plano Real foi o resultado de muitos desses experimentos, também é verdade que os outros planos econômicos que estavam acontecendo em outros países da América Latina também estavam dando certo. Sim. Também começaram a dar certo. Quer dizer, é interessante observar que, do ponto de vista internacional, a pauta do controle inflacionário começou a fazer parte dos interesses de todo mundo ali e o negócio fechou na América Latina inteira. A Argentina teve vários planos que deram errado, teve o plano austral, depois teve o plano cavalo. Eu lembro. Teve vários. A própria Argentina teve vários planos e passou durante um tempo com a inflação estabilizada, com a inflação dentro dos parâmetros e tudo mais. O mesmo aconteceu com o Peru, com outros países, até com o México, né? Os outros países também tiveram um certo sucesso no combate à inflação. E o Plano Real é um plano completamente heterodoxo. É importante sempre lembrar que o Plano Real foi um plano heterodoxo, foi um plano que fugiu da abordagem quantitativista da moeda, e só foi bem sucedido por causa disso, porque fugiu dessas abordagens quantitativistas convencionais, né? Eu me lembro que engraçado assim, nessa época assim não tinha internet, né? Então o que você sabia de informação era pelos noticiários, né? Então eu me lembro assim, quando surgiu o ORV, me lembro que deu no Jornal Nacional na época, olha, surgiu a URV, uma URV vale 2.750 cruzeiros a partir do dia tal, aí, cruzeiros reais, né? Vale 2.750 cruzeiros reais, aí você começava a comprar as coisas assim, tipo, tu olhava, chegava numa lanchonete, tu via o preço de um pastel misto de tantos cruzeiros reais ou tantas URVs, né? Vocês viam, eram dois preços ali, né? E aí no início assim as pessoas estranhavam isso, né? Mas aí o tempo foi passando, né? Os meses foram passando e você foi começando a pensar em termos de URV, porque era uma conta que dividia tudo por 2.750, ficava um valor baixo. Então, isso aqui vale uma URV, vale duas URVs, né? E aí, quando chegou em julho, eu me lembro que deu no jornal também, olha, a partir de agora vem a moeda nova que é o real, acho que foi julho de 94, né? A partir de agora vem o real, então vale assim, um real vale... Não, 2.750 cruzeiros reais valem uma URV que vale R$1, que vale $1. Tinha isso, né? Tinha. Então, quer dizer, a gente meio que foi instruído pedagogicamente a acreditar nisso, né? Com um aval ali, a fidúcia do Banco Central. E aí você tem agora até 1º de janeiro de 95, vai ser só o real. Então quem tem cruzeiros reais ainda tem que trocar por reais até dezembro de 94. Então, digamos assim, foi uma estratégia, ao mesmo tempo, é uma estratégia totalmente heterodoxa, né, para, digamos assim, fazer com que as pessoas mudassem as percepções ali para, de certa forma, tentar quebrar o efeito da indexação dos preços e dos salários, e ao mesmo tempo que a gente se educava, né, ou melhor dizendo, se adaptava. Acho que se adaptar seria a melhor palavra nesse sentido. A gente foi se adaptando a essa instrução do real e tanto é que quando foi lá para 95, até mais ou menos 96, a gente estranhava muito. Eu tinha aqui 5 mil cruzeiros na carteira, agora só é R$2. Então, é isso mesmo. Quer dizer, isso foi muito interessante mesmo.
O prazo foi muito longo, o prazo da URV foi um prazo muito longo, porque assim, qual foi a estratégia? A estratégia foi de todos os indicadores, os índices, nós vamos colocar o máximo possível todos na URV. Então deu tempo, na medida que os contratos eles iam terminando, os novos contratos de aluguel, de trabalho, de compra e venda de produtos a prazo, de consórcio, de tudo, né? A vida toda das pessoas, que a economia é uma economia de contratos, né? Isso. Nossa economia é uma economia de contratos, a gente vive de contratos. Então, se você vive de contratos, você tem que ajustar os contratos ao longo do tempo. E esse efeito aí foi muito interessante por causa disso. Você colocou todos os contratos da economia com a URV, e o passo seguinte foi fazer com que a URV se transformasse em uma moeda, né? Na verdade, qual era a ideia? A ideia ali era você fazer a transição da unidade de conta, que era o Cruzeiro Real, Cruzeiro Novo, sei lá como é que era, né? Acho que era Cruzeiro Novo Cruzeiro. Não era Cruzado Novo. 94 era. Não, era o Cruzeiro Real. Cruzeiro Real. Cruzeiro Real? É o Cruzeiro Real, sei lá. E aí o que acontecia? É muito cruzeiro cruzado na nossa vida. É porque uma era unidade de conta e a URV se transformou em reserva de valor. Sim. Né? Então a reserva de valor não estava mais na moeda corrente. A reserva de valor ela passou a ficar na URV, que é assim que todas as hiperinflações foram superadas. Exato. Aliás, tem vários livrinhos sobre isso, sobre hiperinflação, como elas terminam. Elas sempre terminam dessa maneira. A moeda perde a capacidade de ser reserva de valor, ela se torna ineficaz como unidade de conta, e aí então a economia se desmancha. Só que no nosso caso, isso foi feito de maneira coordenada. Você colocou a URV para coordenar esse processo. Então, na medida em que aqui se desmanchava a capacidade de reserva de valor e se desmanchava a capacidade de servir como unidade de conta, você transferia toda essa confiança para a URV. A URV passou a ser reserva de valor e unidade de conta. Isso. Aí quando você transforma a URV em real, é um passo muito simples, porque a URV já é uma unidade de conta, já é uma reserva de valor que você confia. Isso. E se você alicerça isso ainda por cima com o peso do dólar, que o dólar passou a ser R$1 passou a ser igual a $1 naquele período, né? Que o Banco Central assinou o compromisso lá, o Gustavo Franco assinou o compromisso lá de que iria manter 1 para 1. Né? Então, quer dizer, ainda por cima você tinha um outro reforço de confiança, que é o fato de que o real ia ter o mesmo valor que o dólar. Isso foi tão maluco que empresas passaram a se financiar, pedir empréstimos em dólar ao invés de pedir em real. Foi uma das coisas mais estúpidas que uma empresa poderia fazer, né? Tanto é que muito banco quebrou naquela época. Sim, né? teve problema dos bancos, do Bamerindos, o famoso Bamerindos. Mas, enfim, essa que foi a grande sacada dessa coisa da moeda. Essa moeda, voltando no começo da nossa conversa, quer dizer, uma moeda que não tem nada a ver com ouro, né? Vejam só, é uma moeda lastreada em confiança e Estado. E no Estado. Capacidade que o Estado tem de cumprir alguns compromissos só que ele estabeleceu ali, né? Eu acho interessante, assim, né, que, na verdade, todo o sistema monetário, ele se sustenta com base na confiança, porque a gente confia no Banco Central, confia no governo federal, confia... tanto é que é interessante, né? Tu pegas uma nota de moeda, né, de real, você vê lá só, tem o Banco Central, tem ali a assinatura do ministro, tem ali tem ali Deus seja louvado. Então, tipo assim, o cara tá partindo para todas as linhas possíveis para dizer assim, mano, confia em mim que isso aqui vale R$5 ou R$10, né? É tipo assim, olha, eu
Só falta escrever assim, confia em mim, por favor. Assim, né? Mas tudo a questão da fidúcia, né? Mas a gente nasceu se acostumando a se confiar no Banco Central, né? Então, é um negócio bastante interessante. Torna a economia, o estudo de economia ainda mais instigante, né? Não, e mostra o quanto que a economia, na verdade, é uma ciência social. Porque, quer dizer, o dinheiro, sendo um dinheiro fiduciário ainda mais, onde você, da maneira, ele é claramente uma questão de amarra social. Claramente algo que faz a amarração social. E assim, eu acho isso tão interessante, né? Voltando até um pouco outra que a gente já conversou aqui, né? Falando que tudo é dinheiro, dinheiro. O dinheiro é a expressão mais clara, mais abstrata do que é capital. Capital é dinheiro. Dinheiro a gente, por que isso? Porque, né? Assim, é a maneira mais abstrata, é a expressão abstrata do que é capital. Enquanto o capital era ouro, enquanto o capital é máquinas, equipamentos, enquanto o capital sabe, tecnologia. Mas quando você diz que o capital é dinheiro, é um ápice da abstração social do que é o capital. Que o capital, ele é todas essas outras coisas, mas ele só é todas essas outras coisas porque isso tudo vira dinheiro. Sim. Porque tudo isso vira dinheiro. Então ele é o máximo da abstração. E assim, ele é a partir dele que a gente age no capitalismo, é a partir dele que a gente age e é a partir dele que a gente pensa. A gente pensa em termos de dinheiro, a gente pensa em ter dinheiro, a gente pensa como é que faz para a gente ter mais dinheiro, que trabalho que dá mais dinheiro, que aplicação que dá mais dinheiro, que a gente faz para ter mais dinheiro. Quando você fica o tempo todo pensando o que você faz para ter mais dinheiro, né? Você não é uma pessoa, você é um avatar do capital. É o avatar do capital. Né? Quase o escravo do dinheiro. Você vira um... Você precisa ter dinheiro para fazer coisas, para ganhar mais dinheiro, para não depender tanto de dinheiro, mas ainda assim você fica pensando em dinheiro, acorda pensando em dinheiro. Se você está o tempo todo pensando em dinheiro, você é um avatar do capital. Você não é uma pessoa ainda. Você não é um... Por isso que o Marx fala, né, que a história humana ela só começa com a superação do capitalismo, porque só com a superação do capitalismo as criaturas humanas deixam de ser um avatar do capital. Porque por enquanto, se o cara vai na igreja porque ele quer ganhar mais dinheiro, por exemplo, tem muita igreja neopentecostal que tem esse apelo, né, do dinheiro, dos bens e ter as coisas, né? Então, na verdade, você não está fazendo genuflexão para o divino, você está fazendo genuflexão para o capital. Né? Tá pensando o propósito o teu propósito todo dinheiro. Dinheiro, é ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, viver. Não, tem que ter casa, tem que ter carro chique para exibir, não sei o que, tal. Quando você vive esse jogo, você está vivendo o jogo do capital. Que eu acho isso muito interessante, porque assim, daí a questão da moeda, daí a questão do dinheiro, etc. Voltando, é uma relação social. É uma relação social. Né? Quer dizer, com certeza. Né? Como é que você se submete numa estrutura? Como é que você se submete no mercado de trabalho? Como é que você se submete? Por que você se submete a uma estrutura de empresas para... não, eu me submeto porque eu vou ter meu salário, porque eu vou ter meu dinheiro e eu vou poder comprar as coisas. Né? Satisfazer as necessidades. Né? Como é que funciona a lógica da nossa mente? Quer dizer, é muito interessante isso, né? Com certeza, com certeza. E o mais interessante é porque faz parte da nossa vida. Simples assim. Eu acho assim, mas a gente pode, se for deixar, a gente conversa isso aqui
Né? Vai longe. Vai longe, essa parte vai longe, assim, porque realmente tem muito tema assim, para a gente abordar dentro dessa questão do dinheiro, do próprio capitalismo e das relações sociais. Né? Por isso que é tão fascinante assim, estudar a economia. Mas nós somos suspeitos para falar disso. Né? Mas, Paulo, tu trouxe alguns livros assim, tu queres indicar para a turma? Na verdade, assim, eu tenho um livro aqui antigo. Eu tenho um livro antigo, mas que eu acho que ele pode ser interessante para pensar a questão da riqueza, da divisão da riqueza no mundo. É um livro da professora Vânia Lômaco Bastos e da professora Maria Luísa Falcão Silva. É um livro que foi publicado pela editora da UNB, tá? Para entender as economias do terceiro mundo. É um livro antigo, é um livro de 95. É um livro que eu estou relendo para dar aula, principalmente por conta das questões relacionadas à medição de PIB, medição de riqueza, as relações econômicas entre os países. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha aí, tá? Questão da distribuição de renda, dinâmica de crescimento econômico. É um livro muito interessante que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ok? Aí. Então, turma de contabilidade social já fica olhar com carinho aí. Então, gente, no mais, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Né? Foi muito legal a nossa conversa, mano. Eu acho que a gente precisa gravar mais episódios ao vivo mais vezes. Assim, ok, né? faremos. Tamo junto. Tamo junto. Gente, tudo de bom. Uma boa semana para vocês e fiquem antenados aí para mais um episódio do Tapiocast. Enquanto isso, nos acompanhem nos principais agregadores e nas redes sociais também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.